Nossa, muda, né? O Ju com esse braço branco reluz qualquer coisa. Olha, já tô vendo lá o Augusto, a Juju, a Sandrinha. Graça e paz, queridos! Mais uma vez nós aqui juntinhos, representando a igreja do qual fazemos parte. E hoje eu não estou sozinha para representar a Irmandade da Subimos com Jesus. Hoje a pastora Raquel Daros, estou junto com a Juliana Arruda, com a Sandrinha, com o Augusto. E vai ser maravilhoso hoje, né, Juju? Amém. Estamos aqui prontos para receber a palavra de Deus. É sempre um prazer estarmos juntos. Sempre quando tem a oportunidade, nós estamos juntos, sempre falando das coisas de Deus e recebendo as promessas que vêm direto do trono. Ai, que delícia, gente. O celular só faz a filmagem assim, então fica um pouquinho difícil. Mas um pouquinho meu, um pouquinho dela, um pouquinho deles, vocês vão ter aí. Amém. Augusto, dá suas primeiras palavras. Glória a Deus. Olha, fiquem aí na live que vai ser bênção, né? Eu sou suspeito e ao mesmo tempo sou abençoado, assim. Ter uma pastora profeta, filha de uma profeta de Deus, assim, e também ter a oportunidade de ter estado na igreja todo esse tempo. Por isso eu posso garantir que vai ser bênção. Vocês são testemunha de tanto fluir do Espírito Santo sobre as lives, né? E eu tenho certeza que hoje também vai ser bênção. Glória a Deus. Olha, gente, Simone Ravaiani, falta você aqui, Simone. Ia estar mais gostoso ainda com a tua presença. Verdade. Deus abençoe você e a sua família aí do outro lado. Sandrinha. Oi, gente. A paz seja convosco seja a paz. Tchau. A Sandrinha é a mais crente de nós hoje, que ela estava na igreja da Dutra hoje, né, Sandrinha? É sim, no culto de pastora. oração. Culto de oração. Orar é sempre bom, né, gente? E fica até o final dessa live, porque, meu Deus, ultimamente, né? Deus tá falando assim, cara a cara com a gente. Glória a Deus. Bem, ultimamente Deus tem falado muito, mas hoje eu tô em companhia. Quando eu tô com mais gente, eu sou terrível. Eu fico muito feliz de estar com boas pessoas ao lado, com pessoas que têm o mesmo propósito, que amam a obra. Nós estávamos também até agora há pouco com a minha prima Denise junto conosco, daí ela tinha um compromisso, ela teve que ir embora, mas a gente riu muito, a gente teve até proposta de viagens, né, Ju? Essa parte foi incrível também. Todas as partes foram boas, mas a viagem é merecido. Precisamos estudar. E a minha prima gosta muito dessa turminha aqui. E a gente nem ia se encontrar, nem prima, nem ninguém. E foi tudo assim de última hora, Plano de gente. Deus. Foi plano de Deus, né, Juju? Deus faz o impossível, assim, no momento tá cada um em um canto e de repente ele se junta para ele falar, pra gente poder falar mais dele, né, e receber. Estar do lado da pastora é sempre bênção, gente, é um conhecimento incrível. Eu venho assistindo as lives e hoje poder estar junto é uma alegria que não tem preço, porque só Deus sabe o que eu tenho recebido dessas palavras. Eu não sei vocês, mas pra mim, todas as lives parece que ela tá falando pra mim. E hoje eu tô com o prazer de poder estar do lado. Olha que bênção. E Deus hoje eu não fez preciso o falar, oi, Juju, né? Nem esperava. Isso é bênção, é maravilhoso. Deus faz o impossível no momento certo. A gente sempre acha que é no nosso momento. Mas o momento de Deus, ele é sempre perfeito. E não tem erro. É maravilhoso. E Juliana, eu tenho certeza que hoje Deus te trouxe junto comigo aqui
para estar uma bênção especial para a tua vida. Amém, eu recebo. Quebrando cadeias, Tomo posse. correntes, Amém. todo vínculo, né, que o inimigo Amém. põe sobre a gente. Porque, queridos, parece que não, a nossa vida a gente vai criando alianças com pessoas. É verdade. Familiares, amigos, irmãos da igreja, pessoas que passaram pela nossa vida, colegas de serviço. E a gente vai vivendo assim tanto dia a dia e ainda ajudando as pessoas. Até eu estava falando para minha prima, a despedir, que ela ama a Juliana. Ela é gente boa, eu falei, e ela é aquela pessoa que serve os amigos, né? E a gente vai vivendo tanto isso, quando a gente menos espera, tá num desgaste e nem percebe, um desgaste de vida. E é necessário repor, porque aquele que se doa muito para as pessoas que estão à volta, seja família, seja quem for, uma hora tem que repor as energias espirituais, tem que repor, alguém orar pela gente com mais força, mais próximo. E parece que não, gente, faz diferença. A oração faz diferença, a comunhão faz diferença. E hoje eu sei que o Senhor está juntando cada um de nós aqui para que possamos não somente receber como igreja, mas como pessoa, né, individual. E eu sei que Deus está trabalhando também na sua vida que está aí do outro lado. Sinta-se representado hoje, representada por essas pessoas que estão aqui juntinho comigo, nessa unção e nessa graça. E para muitas pessoas, acho que está normal o que está acontecendo no nosso país. Mas para nós que somos, não somos a elite, né, gente? Nós não estamos na elite. Para nós, tudo que acontecer na economia vai refletir diretamente. E é muito complicado para quem não é de uma elite, se recompor. Só que nós não somos a elite do mundo, mas nós somos da elite de Deus. E eu vou bater até o final do ano na tecla que nós temos que buscar, sim, por esse país e pela nossa vida financeira. Porque, gente, dinheiro, nós não podemos ser escravos dele. Mas, no entanto, o Senhor colocou em nós riquezas nas nossas mãos. E a maior riqueza, além da salvação, da vida eterna, do amor, da comunhão, é a sabedoria. A sabedoria para lidar com aquilo que nós temos. Se nós olharmos para Jesus, quando ele tinha aquela multidão para... Nossa, eles encostam o carro, né? Aquela multidão para alimentar, de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus pergunta para os discípulos, o que vocês têm para dar para comer? Os discípulos ainda fizeram aquele cálculo inteligente, né? Ah, Senhor, nem se tivesse tanto tempo de trabalho, nós teríamos tanto de denário para comprar pão para todo esse povo. E então eles fizeram o que muitas vezes nós fazemos. Nossa, fica meio perturbado, né? Coitado. Meu Deus. Jesus, segura aí. Abençoa. E voltando lá para os discípulos, eles fizeram cálculos exatos. E Jesus falou assim, eu não vou despedir esse povo para ir embora e morrer no caminho. E Jesus falou, pergunta quem tem alguma coisa. E olha que ilógico, gente. Para uma multidão desse tamanho, tinha um garotinho, né, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Vocês já perceberam que na nossa vida... É Patrícia? Isso, acabei de mandar para ela. Que legal. Manda para a Val também. Mandei. Vocês perceberam que nós fazemos esse tipo de conta que os discípulos fizeram? Foi Felipe, né, Augusto? Acho que foi, né? Que Jesus pediu para se tinha o que comer, ver qual dos discípulos. E a gente faz essa conta, Senhor, nem se nós trabalhássemos tantos meses, não tem denário que dê para a gente ir comprar toda a comida para esse povo. E a gente se sente sábio por estar fazendo conta. A gente se sente sábio por estar dando a resposta correta. Mas com Deus não existe esse tipo de resposta correta. Porque Ele é o Deus da prosperidade. Ele é o Deus do milagre. E quando aquele jovenzinho ele pega 5 pães e 2 peixinhos, gente, é improvável. É ali que ocorreu um milagre. E o que você tem? Você está fazendo tantas contas, eu também estou fazendo tantas contas. Você não tem tantos denários para comprar o pão que precisa, mas tu tem um Deus que com 5 pães e 2 peixinhos, Ele faz multiplicar para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, pensa comigo agora. Pensa comigo, o que você tem? Você tem um Deus
Você tem um Deus sobrenatural. Você tem um Deus que refaz a tua vida todos os dias. E sabe o que o Senhor quer de cada um de nós? Que nós somente venhamos a crer. Crer que Ele está presente. Que Ele faz a obra. Que Ele tem muito mais para nos dar do que aquilo que nós podemos ver, podemos imaginar, calcular. Lógico, calcular faz parte da sabedoria divina. Mas a fé, ela tem que estar surpreendendo nossos pensamentos. E esse Jesus que está no deserto com você, Ele não te abandonou no deserto para ir morrer pelo caminho. Errôneo modo de pensar das pessoas que o Senhor nos abandona no meio do caminho. Ele é o Deus que Ele continua conosco na jornada. Em algum momento Deus abandonou Moisés no deserto? Em algum momento Deus abandonou aquele povo? Mesmo eles murmurando e desejando aquilo que havia ficado na época da escravidão, o Senhor continuou abençoando. Quer carne? Eu mando carne. Quer água? Eu mando água. Mesmo magoando Deus quando eles queriam água, Deus mandou água. Deus mandou maná. E esse é o nosso Deus. E Ele tem um projeto, Ele vai até o final. Nós desistimos. Eu escuto muita mãe falando, olha, meu filho começa tudo, não termina nada. Meu marido começa tudo, não termina nada. É da parte masculina, às vezes, começar e não terminar. Mas eu vou falar para você, o Deus que você crê, homens e mulheres, é o Deus que quando Ele tem um projeto de dar a terra que emana leite e mel, de dar um lugar onde tem prosperidade, Ele não muda de pensamento. Pode passar décadas, pode passar tempo após tempo, o Senhor cumpre. Porque o tempo de Deus para a nossa vida é diferente do tempo dos homens. Alguém quer ajudar a falar aqui coisas bonitas de Deus? Ai, gente, eu tô só recebendo aqui, eu só tô entrando em concordância. Como Deus é maravilhoso, como Ele faz o impossível, né? E às vezes você acha que você tá lá no fundo, você não vê saída. Mas aí você olha para o alto e você sabe que em todo tempo Ele esteve com você. Todas as lutas que você passa, todos os afrontamentos que você vive, Deus está lá, Ele está cuidando, Ele está fazendo diferente, Ele está indo por você. Igual na hora que a pastora falou sobre servir. Gente, eu tenho prazer de servir, não é, ela está querendo se aparecer, não, é natural, porque é gostoso você ver outra pessoa feliz. E eu fui ensinada assim, eu tive 2 mães na fé maravilhosas que eu prefiro estar servindo do que ser servida. Às vezes é até difícil você receber alguma coisa e você se doa. E eu me dou com prazer, com alegria. Quem vive comigo sabe. Então, às vezes, você receber, você já fica bloqueada, porque você está acostumada a servir. É sempre por você. E Deus está ali, cuidando dos detalhes. Ele está vendo. Não é para as pessoas verem. Porque nós somos carne. Mas Deus está ali olhando. Ele está guiando, Ele está cuidando de cada passo. Ele faz o impossível acontecer. Então, isso me deixa cada dia mais feliz. E a mente vai abrindo. Cada live que você vai assistindo, eu acredito que você também vem sendo tocado. A sua mente vai expandindo. Aquela cegueira, porque a gente fica cego. A gente às vezes está rodando ali no mesmo lugar. E Deus fala, a saída é aqui. Mas aí você continua naquela roda. Muda as pessoas. Será que não está na hora da gente perceber? Por que Deus manda a gente avançar? A gente não sabe o que vai vir na frente. O novo dá medo. Né? E muito medo. Mas a gente tem que avançar. Porque Deus nos fez para ir para frente, não para voltar. E Deus sabe de todas as coisas. E Ele é tão perfeito que, de repente, Ele abre o que você não enxerga. Uma palavra. Por isso que é bom você andar em concordância sempre com pessoas que te elevam. Porque às vezes uma palavra, uma conversa, um café, às vezes a pessoa fala, eu não vou não. Tenta que às vezes a pessoa tem uma palavra para você, que é a palavra que Deus quer que ela fale. E é aquela palavra que vai mudar a sua vida. Aquela palavra que vai fazer o impossível acontecer, que vai mudar a direção. E vamos seguir. O meu dilema é vamos seguir. Não sei como, mas eu vivo de milagres. A resposta é que eu vivo de milagres e Deus faz um milagre. Então, sempre a minha palavra é continue, vamos avançar, as lutas estão vindo, o nosso governo só pela graça, mas nós somos filhos de um Pai maravilhoso.
Ele nunca vai desamparar os seus. Então, vamos seguir firme, continuar nessa união que Deus tem propósito para a nossa igreja, para o nosso ministério. Eu creio que muitas coisas vão acontecer. Para a vida particular da pastora, sim, também vai acontecer milagres. Eu sei que é um terreno assim difícil, de lutas, mas Deus vai dar vitória, porque Deus tem um plano perfeito para a gente. A gente não sabe o tempo, mas o tempo dele é perfeito. E eu creio que vai acontecer. E eu vou estar para ver. Amém. E vocês também, nós estaremos para ver. Porque a nossa pastora merece. O quanto que ela se doa, gente. Vamos parar e pensar. Às vezes a gente é egoísta. O quanto que ela se doa por nós em todo o tempo. Nunca teve um horário que eu liguei para ela de madrugada, de tarde, de manhã, que ela não me atendeu. E se ela não atendeu é porque tinha alguma coisa. E no primeiro momento que pôde, ela respondeu. E será que com você não é assim? Você já parou para pensar o que você está dando em troca? Você está recebendo? E o que você está dando? O que você está fazendo por alguém? Porque às vezes as pessoas fazem para a gente, não vai ser aquela pessoa que a gente vai receber. Mas Deus vai trazer outras pessoas. E essas outras pessoas vão te encher. Porque às vezes a gente perde uma energia que um pouco ali fica fraco. Mas aí de repente, olha, gente, eu tive um dia loucura, muitas coisas. E de repente Deus me direcionou e olha, eu tô aqui enchendo. É uma Porque bênção. Deus faz diferente. E é só confiar. E eu vivo a promessa. Eu vou viver os E milagres. eu não esperava que nós iríamos estar juntos nem Também com a não. Denise, nem uns com os outros. E foi perfeito. Deus fez assim, ó, e de repente todo mundo chegou junto. Foi muito bom. Foi muito benção. bom, muito gostoso. Verdade, Ju, a gente vive de milagres. E olha, a Ju tá entrando de cabeça, assim, desde que a pastora Cláudia partiu, ela entrou de cabeça pro ministério mesmo, né? Se doando, trabalhando na obra. E a gente vai virando um pouco, assim, espelho, vidraça. E quanto mais a gente faz pro Senhor, mais Ele faz pela gente. Verdade. E mais as pessoas criam expectativas, boas ou ruins, em cima das nossas vidas. E mais ainda a gente tem que ser exemplo, né? De vitória, de prosperidade. Mas aí a gente tem que voltar a fitinha nossa aqui, o nosso cérebrozinho, para lembrar que a glória não é nossa, é É dele. toda dele. E é Ele quem faz o milagre, é Ele. Assim, se eu ficar envergonhada, Deus, é o Senhor que tá ficando, né? Às vezes a gente não sabe como vai acontecer. Mas, Senhor, é para você. Não é para o outro. É para Ele. A glória sempre é dele. Tudo que manifesta na vida da gente, né? E às vezes as pessoas vão falando assim, ai, a vida é fácil, ai, tem tudo. Gente, cada passo que vai dar é muito difícil. A Ju começou a falar isso, É muito né? joelho no chão, é muita oração. Aí eu vou, aí eu não vou. Aí eu tô com medo, aí eu... Não, mas Deus vai dar vitória. Aí eu vou. Ah, não, eu não vou. É, mas aí você lembra, Deus é Deus de vitória. Nós temos que seguir. Com medo ou sem medo, eu costumo dizer, vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Que Deus faz o impossível. E a gente vai falando bem assim pro Senhor, né? Olha, o meu desejo é esse, mas seja feita a tua vontade, né? E a gente sabe que quando Jesus falou isso, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente sabe que Jesus foi pra cruz, né? Então, a gente sabe que essa oração funciona para ir pra cruz. É verdade. Mas depois tem a ressurreição da vitória da gente, da vida da gente. Deixa eu dar um beijão aí então pra Paty, que era ela mesmo, a Simone Ravaiani, o pastor Mário Sato, a Iris Lene, A Stephanie A passou. Stephanie. A Tamires Marcelli também, eu vi no Oh. comecinho. que legal, o Yuri, O Rodrigo Sato. o Rodrigo Sato. Yuri, eu sonhei com você, meu amor, eu sonhei com você. Eu tô orando muito por ti, viu? Para que você continue firme e forte. Quem mais? O Valdenir eu também vi no começo. O Victor, que tá junto com a mamãe. Quem mais? Tem mais? Oi? A Lúcia. A Lu. Eu vi seu pai, Paulo Arruda, está assistindo. Meu pai também. Um beijo, pai. Te amo. Deus te abençoe. Ai, que lindo. Que lindo. E aí, pessoal de trás? Segunda classe. Gente, que segunda classe maravilhosa. Só aqui, ó. Só colhendo maná. Só colhendo. Dá vontade de viajar quando tá assim, né? Está fluindo bem isso aqui, Meu sentindo Deus a unção de do Deus. céu. Eu estava procurando realmente quem era o discípulo. Está em João 6, que é Filipe mesmo. Felipe mesmo? Eu me identifiquei com ele, porque ele também, eu, né, tem esse costume racional. Não, mas com tanto dinheiro, onde vai arrumar tanto dinheiro, tantas pessoas, né?
E aquilo lá, uma delícia que você está falando, que a Ju falou. E é assim, você vai profetizando, assim como você, Salme, profetizou sobre a minha vida. E eu era como Felipe, né? Mas como? De que maneira? E hoje eu estou participando de bênçãos. E eu sei que é assim com toda a igreja. A pastora está lá do altar, falando, pregando. E hoje eu aprendi. Tem palavras-chave. Nessa live tem palavras-chave. Para todo mundo ficar atento, espiritualmente vendo, vai ver que o que a pastora já falou é para você, é para mim, para nós, né? O que o Senhor já tem preparado que vai multiplicar na nossa vida. E a gente está aqui em Filipe, né? Mas com quantos dinheiro? Com quanto? De que maneira? Não, é da maneira de Jesus, é da maneira sobrenatural. E a gente vai ver aqueles peixes multiplicando, o alimento, as bênçãos, a abundância de bênção. E assim tem sido na minha vida, eu tenho certeza que é na vida de cada um que está assistindo. Esse é só captar, crer, pegar, tomar posse, que não tem outra mesmo. Vamos deixar de ser Felipe e vamos tomar posse dessas palavras. São palavras lindas. Nossa, aqui está fluindo unção, tá sentindo a presença de Deus, cada palavra. Olha, Deus continua me ensinando. Choque, né? Glória a Deus. Quando apareceu no meu... Dá um choque. É que eu tô distribuindo aqui desse lado, lindas palavras, Augusto. Distribuindo aqui as lives, né? E depois no da pastora Cláudia, daquele choque gostoso, assim, né? Gente, hoje mesmo eu falava com a minha prima, quando a gente perde alguém muito querido, como é difícil, gente, num certo ponto assim, ó. Tudo que parece muito ruim, a pior dor você já sentiu de perder alguém que você ama muito, sabe? Então tudo fica muito pequeno, tudo muito irrelevante. Eu tô falando muito de prosperidade, mas eu vi meus pais, como muitos aqui também já viram seus pais, mas assim, lutando muito, juntando, vendendo as coisas, trabalhando braçal. E hoje eles não estão mais entre nós. Então quando eu olho para tudo assim, sabe, eu quero viver bem, um conforto, ter as coisinhas. É gostoso demais ter as coisas. Mas quando tu já perdeu pai, mãe, que você viu trabalhando, eu ajudava meus pais. E cadê, né? Tudo ficou aí. Aí você percebe que só o maior valor mesmo, gente, tá na salvação. O maior valor tá em servir a Deus. Às vezes a gente quer servir tanto a família da gente que é necessário. O primeiro ministério que uma pessoa tem é a família, gente. Aquele que não cuida dos seus, não adianta querer cuidar dos outros. Mas também eu percebo que não é só cuidar dos seus. Quando você cuida só dos seus, você vai se tornando mesquinho, vai se tornando avarento, você vai se tornando uma pessoa obcecada só na sua família, trancafiada. Fica trancafiado. Você já percebeu aquelas pessoas que só cuidam dos netinhos, só vive aquela vidinha? Ela fica ali trancada. E você já percebeu uma pessoa que ela, além de viver para a família, ela vive para a obra de Deus? A obra de Deus são vidas, gente. A obra de Deus não é parede, a obra de Deus são vidas. Quando a gente pinta uma parede, é para que as vidas cheguem até aquele lugar que está mais bonito. Então é para vidas. Você percebeu que uma pessoa, ela, por mais que ela seja idosa, tem comorbidade, mas quando ela vive não somente para a família, mas para o próximo, como ela é uma pessoa de mente aberta, como uma pessoa de crescimento espiritual, ela fica ampla, porque quando a gente faz bem para os outros, gente, a gente é curado, né? Não é também você pegar e dar tudo, ficar na miséria, não é isso, mas é aquela compaixão. Você quer conhecer um crente de verdade? Veja o grau de compaixão que ele tem pela vida de um estranho, pela vida do próximo. A compaixão é muito importante. Então eu acredito que pessoas que amam a caridade, que fazem a caridade, que têm compaixão pelo próximo, não somente do próprio sangue, da própria família, mas também são pessoas que têm um crescimento espiritual e vai criando asas, viu? De liberdade, né, Ju? É verdade que é muito fácil a gente ser bom com quem é bom com a gente. Mas seja bom com quem não é tão bom para você. Isso é maravilhoso. Não tem preço, né, pastora? Esse é um diferencial. A gente que serve a Deus, não importa a forma que somos tratados, a gente sempre tem que entregar o nosso melhor. Porque nós buscamos sempre imagem e semelhança de Deus. Estamos muito longe de ser, mas a gente sempre está buscando.
Então, o que você tem que transmitir para a pessoa? Você já parou para pensar o que você está transmitindo para as pessoas? Não é aqueles que você conhece, aqueles que conhecem, que te tratam bem é gostoso. E aqueles que te afrontam no trabalho, na academia, na rua, no trânsito, na vida. A família é o nosso primeiro ministério, é fácil a gente conviver, por mais que cada um tenha o seu jeito. Mas e de fora, como que está sendo a sua vida? Uma reflexão que a gente tem que fazer, eu venho fazendo constante com Deus. Meu Deus, eu estou fazendo o correto? Eu estou seguindo a sua vontade? Eu não quero seguir a minha vontade. Nossas vontades é carne, é errada. Mas quando você coloca Deus na frente, Ele faz maravilhas. Ele liberta você de cadeias que às vezes a gente não enxerga. E isso é maravilhoso. É bênção de Deus, né? São vivências que a gente tem reais A cada com Cristo, dia, né? assim, depois da despedida com a pastora Clau, Deus tem me transformado de uma forma que às vezes até eu mesmo não consigo me acompanhar. Às vezes eu não enxergo o que as pessoas enxergam, porque eu entreguei minha vida para Ele. Eu falei, Senhor, se eu errar, não é porque eu quero. Eu estou aqui buscando sempre o meu melhor. Eu estou entregando o meu melhor. Usa-me. Eu peço só para Deus, usa-me, Senhor. Não sei como. Capacidade, ai meu Deus, a gente não tem capacidade. Mas eu aprendi um amor. E um amor que eu recebi, que Ele me enche. Ele me enche. E eu transbordo. E eu busco transbordar para todos que estão à volta, conhecidos ou não. Seja aquela pessoa que você chega e faça a diferença. Faça a diferença, que as pessoas tenham o prazer de estar ao seu lado. Não porque você fala bonito, não. Ai, Senhor, Deus que nos perdoe. Ou porque você faz as coisas bem. Mas é aquela pessoa que possa sentir paz, calmaria, a presença de Deus em você. Que você possa transmitir. Porque a gente busca tanto, mas não é para nós. A gente tem que buscar para transbordar, para alcançar vidas. E isso é maravilhoso. A cada vida que você vai alcançando, eu tive o prazer de ter alguns amigos que hoje convivem comigo no ministério. A Tamira está aí, tem o Wagner, tem a Patrícia. São pessoas improváveis. A Val, são pessoas que eram improváveis. A Mica. Então, são pessoas que você convive no seu dia a dia. Mas você já pensou em fazer um convite? Vizinhos. Meus vizinhos. Você já pensou em fazer um convite para ir na igreja? Às vezes a pessoa está esperando um convite. Gente, é difícil convidar? É, porque você vai receber não. É muito fácil a pessoa falar, eu não posso. E tem uma logística, né? Eu não Levar, posso. trazer. É, porque é distante, é o horário. E depois você quer ficar mais um pouquinho, mas você está com visita, você não pode. Mas façam o convite. Às vezes as pessoas estão te acompanhando. Hoje a gente usa muito a rede social. As pessoas estão lá te acompanhando, ninguém fala nada. Mas eles estão sabendo o que você está fazendo. Eu reencontro amigos que falam, nossa, Ju, que legal, você tá firme na igreja, né? Bastante, eu vejo, Ju. Muitos. Eu vejo essas postagens, o seu trabalho com os adolescentes, com os jovens lá. Agora, Nossa, pensou que se legal. você só ficasse dentro da igreja também? Como você ia alcançar essas vidas, né? Exatamente. Se você ficasse isoladinha, não conversasse, não fosse para uma academia, não fosse para uma... Tem que viver. A gente viver tem que normalmente, mas transbordando Levando essa água, né? Que é Jesus, né? Que jorra. E Deus, eu agradeço a Deus em todo o tempo que Ele tem feito assim o impossível. E o mais gostoso, gente, eu vou falar, façam isso, convide seus amigos. E que eles possam ir. E você vê eles transbordar. É bênção, porque você vê a mudança. O mais gostoso da gente é ver a mudança dos nossos próximos. Imagine Deus vendo a nossa mudança. Se nós estamos vendo, se alguns deles veem a mudança em mim, imagine Deus como Ele tem falado, olha, como eu sou grata à minha pastora Clau, como ela investiu em mim. E é uma pena que eu não transbordei enquanto ela estava aqui, porque ela sempre acreditou em mim. E o amor transborda. Então, sempre que eu estou com todos à minha volta, eu tento transbordar da presença do amor que eu recebi. Porque nessa vida, a gente não vai levar, a gente vai levar somente a presença de Deus. Só o amor. O que você vai deixar? Você já parou para pensar o que você vai deixar hoje? Quais são as lembranças que as pessoas vão ter de você hoje? Pela pastora Cláudia, a gente vê que é muito importante, né, Ju? As lembranças que eu tenho da minha pastora, gente, são as melhores possível. Ela era um ser humano extraordinário. E ela deixou plantada a semente mais linda, que é do amor. O amor tudo suporta, tudo crê.
Porque o amor, ele é impossível, Ele é é Deus, né? engraçado. É Deus, né? É a perfeição de Deus, porque assim, quanto mais você tem, mais você quer. Porque o amor, ele nunca acaba, o amor não tem fim, ele é eterno. Hoje nós não temos ela aqui fisicamente, mas no meu coração é tantas lembranças, tantos momentos que eu falo, ai Senhor, como eu queria poder contar. Mas Deus sabe de Que todas as legado de coisas, amor, né? Que deixou, E né? eu acredito que todos que a conheceu, ela teve 1000 qualidades. Mas o amor, a doçura, aquela mãozinha que pegava na nossa mão, assim, ai, E um Senhor. olhar que ia no profundo da alma e desvendava o que estava Exatamente. acontecendo, né? Era palavras assim, era oração. Vamos orar. Eu era quarta-feira, hoje tem culto só que à tarde eu não consigo estar, mas eu era quarta-feira de carteirinha. Eu sempre gostei dos cultos de quarta, eu ia lá e a mãozinha, ela, ai pastora, não sei, vamos orar, Ju. Deus vai dar resposta. E num minuto Deus trazia a resposta. Então, E hoje você é essa benção que faz por outros, né? eu procuro passar o que eu recebi. A Patrícia e tá o que eu recebo também. Que lindinha. Eu recebo A em todo Patrícia tipo. tá agradecendo por você ter convidado. Ai, Paty, você é uma bênção. Beijo pra Duda também. Que Deus faça o impossível Raquel. na sua vida e mude ela completamente, porque é maravilhoso. Eu sou muito grata. Olha, essa convivência que a Patrícia tá tendo depois de uma tragédia, né? Perder uma mãe, que é a avó da Duda. Mas essa proximidade que o Senhor trouxe para a mãe e a filha, né? Até o dia do batismo elas foram juntas. Foi lindo. Foi lindo. Lindo demais. E, nossa, é indescritível. A vida já tá mudando, né? É verdade. Agora eu quero mandar um beijo para Denise, a minha prima, que tá lá. Já falamos em você, prima. Um beijo dele. Linda. Ai, nem vamos falar para onde a gente vai. Só vamos. Só faltou você também aqui, Denise. Faltou a Simone, a Havaiana, a Denise. Verdade. E, ai, Ju, como é gostoso poder testificar, né? É. O que você estava falando algo muito forte. O que você vai deixar quando partir, né? As lembranças. Por mais que as pessoas queiram denegrir a imagem de quem fez o bem, é impossível, gente. Verdade. É impossível. Que tem gente ainda que, sabe, quer falar mal depois de morta. Não tem. Essas não tem, pessoas não tem precisam prova. do verdadeiro encontro, porque é impossível. É um legado que se deixa que ele é realmente eterno. Quando a gente se separa das pessoas que amamos assim, a gente entende realmente a vida muda, o sentido muda e você vê o quão importante aquela pessoa foi na sua vida. Então, Vamos às ser vezes, essa importância, né? na vida das outras pessoas, porque a tela é legal, mas isso aqui, ó, face a face, isso não tem Marcadinho preço. por Deus ainda. Deus é perfeito. Esses momentos a gente tem que dar valor. Ah, mas eu só posso 10 minutos, que seja 10 minutos. Mas esteja com a pessoa, às vezes a pessoa só precisa de um abraço, De uma de uma oração. A oração muda histórias. Ela reescreve destinos. Eu vivo de oração o tempo inteiro. Eu não preciso desliga parar mais, ali. né? O tempo inteiro. Ai, Senhor, me protege, meu Deus, me livra. Porque quem anda de carro em São Paulo sabe, é o motoqueiro, é o carro de trás, é o carro da frente, é a pessoa que entra na frente. O ladrão. É só Jesus. Então a gente vive em constante oração. Buscar em todo tempo. E aí no movimento da vida urbana em São Paulo você enxerga muita coisa. Mas se aquilo que a gente não vê, a inveja, o mal no coração de uma pessoa, as atitudes ruins que a gente nem percebe sobre a vida da gente, Verdade. coisas que parece que está fazendo por amor a gente, as pessoas estão ali maliciosamente, né? Então, a oração ela resolve. A oração quebra tudo, porque Quebra. às vezes a gente é pego de surpresa, né? As pessoas, você está fazendo bem e as pessoas não estão te enxergando com o bem que você está fazendo. Então, tudo que você entrega ao Senhor em oração, a resposta vem. Muitas vezes não é a resposta que nós queremos. A maioria. A maioria das vezes, né? Porque nós somos teimosos. Deus está falando, não vai. Não vai naquele caminho. Mas assim, ai, Senhor, será que não é para mim ali mesmo? Mas quando você ora, que você entrega de verdade, você sente paz. Eu lembro, essa semana eu tive um dia muito complicado. Semana passada, retrasada. Aí eu fui no monte, né, gente? Quem não conhece sabe que eu gosto de um monte. Filhota da pastora Cláudia. E eu orei, eu busquei, eu estava desesperada, sem saber, vou, não vou, faço, não faço.
Mas Deus me deu uma calmaria. Eu busquei, eu orei, tirei várias fotos, porque quem me conhece sabe que eu gosto de foto. Mas em todo o tempo eu estava ali em constante oração, buscando, pedindo resposta para Deus abrir minha mente. Ele simplesmente acalmou meu coração. Aquilo que estava tirando o meu sono acabou, eu fiquei em paz. E a resposta é a oração. Então, em todo o tempo a gente tem que buscar Deus, que Deus faz o impossível. É maravilhoso. E tem coisas que vem uma resposta que a gente realmente não quer ver. Exatamente. Mas aquela resposta que a gente não quer ver, a gente tem que louvar a Deus. Em tudo dá graças, em todo o tempo. É bom, aos nossos olhos às vezes pode não ser bom, mas em tudo dá graças, que depois você vai entender, Deus fez o melhor. Fez o melhor. Deus sempre nos livra de várias ciladas que o inimigo prepara, te dando um abraço, estando ali do seu lado, te dando a mão, caminhando contigo. Verdade. Mas de uma oração não tem quem consegue fugir. Não existe Não é diabo nada encoberto, que... né? Nada. Deus desvenda tudo. A oração é a chave da resposta. De tudo. E depois que tem uma resposta, continua orando. Porque Deus trabalha no meio de coisas tão diferentes do que a gente vê, do que a gente espera. E Ele só quer que a gente dê continuidade em fé, Verdade. confiança, né? Porque, eu vi um abismo, agora eu já saí do abismo. Não, continua orando. É o tempo inteiro. Continua orando. E aí a turma da segunda classe? Turma da segunda classe está se alimentando, ó. O melhor banquete. Delícia, Sandra? Delícia. Banquete físico, depois um banquete espiritual, que meu Jesus amado. É vidão. Hoje a gente está comentando, né? Aquilo que o Senhor, Ele é para nós, né? Verdade. Ele é incrível. Ele é. Ele é maravilhoso. Poderoso Deus. Muito. Bem, gente, eu não sei como você tá aí do outro lado. Hoje tem um pouquinho menos gente participando. Mas depois eu sei que vão todos dar umas piadinhas. Ainda mais que tem essa belezura aqui. E essas meninas aqui atrás. E eu tenho certeza que mais gente vai assistir. Amém. Mas que hoje, nessa live que tá tão, fácil, tão leve, que você possa sentir sair o peso do mundo aí fora, de dentro de você, do seu coração. Só lembra que tudo é possível para o nosso Deus. Aquilo que parece para nós um ponto final, para Ele tem uma próxima página. Nem a morte, separa-nos do amor de Deus. Porque Ele é contínuo na vida da gente. Ele é perfeito, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Então, nessa live tão simples, que você possa testificar de grandes milagres na tua vida. Não esquece que o nosso Deus é o Deus do improvável. Quando, por exemplo, o livro de Esther, que é um livro que não há uma vez menção ao nome de Deus, mas é um livro de caráter de Deus. Então, muitas vezes tem gente que fala em Deus, 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 mas não traz o caráter de Deus consigo. E o livro de Esther, ele é um exemplo que em nenhum momento nós vamos ver o nome do Eterno ali. Mas as atitudes do primo de Esther, da vida de Esther, onde ela se posiciona a um momento difícil para ela, num casamento que não era algo que era o plano dela, vivendo uma vida que não era o plano dela, mas ela se propõe a exercer uma função onde ela coloca todo Israel em jejum e consagração, para que eles possam ser livres, não chegar a serem assassinados pela mão dos seus adversários. E, queridos, em nenhum momento a gente lê o nome do Eterno, mas em todos os momentos a gente enxerga o agir do Eterno através da vida de Esther e do seu primo. O inimigo ali é levado à justiça divina e à justiça dos homens. E o livramento que até hoje o povo judeu comemora essa festividade desse livramento. Mas perceba, às vezes muitas palavras não têm atitudes de fé. Por isso, o bom testemunho, o andar com Deus, fala tanto em Deus, tanto até mais fala em Deus, do que as pessoas que muito cantam, fazem poesias com o nome do Senhor, mas não vivem Ele.
Então viva o Senhor no teu casamento, viva o Senhor no teu relacionamento, viva o Senhor com a tua família, viva o Senhor com a tua igreja, viva o Senhor lá no teu emprego, onde ninguém também pode te ver, lá na sua intimidade, que você está só você e Deus e o seu celularzinho. Viva essa plenitude de viver o Senhor. Aonde Deus vai confiar em você é quando você não tem nenhum olho para te julgar, para saber o que você está pensando, fazendo. E naquele momento você tem o Senhor como é o principal da tua vida. E você deixa de fazer, de pensar, de sentir. Você luta contra a tua carne para não ofender aquele que é amado, que vive em você. Então, tenha, como no livro de Esther, as atitudes. Porque as atitudes, sendo fiéis a Deus, vai ter livramento. As suas pequenas atitudes, palavras, frases, sendo fiéis a Deus, nos pequenos detalhes, vai trazer a você, lá no final e a mim também, a nossa vitória, o nosso livramento. Demora um pouquinho, dá até medo no meio do percurso, mas o nosso Deus não nos abandona. Nós abandonamos Ele com a nossa falta de fé. Nós abandonamos Ele quando nós olhamos para os lados, esperando das pessoas uma solução. Mas a nossa solução vem de Deus. A expressão bíblica que vem do alto, mas Ele habita entre nós. Ele se fez tabernáculo entre nós. Então a nossa força vem desse Deus que vive dentro de nós, do Espírito excelente de Deus que vive entre nós. Não esquecendo que nós temos que expulsar demônios, nós temos que enfrentar a carne, nós temos que falar não para o nosso ego. E eu creio que a maior doença que nós estamos vivenciando é o ego. Né? Os elogios, os aplausos que tem que ser reconhecido. A minha mãe sempre falava, por que a opinião de pessoas que estão pior do que eu é tão importante? Sabe, são pessoas que não têm nada para oferecer, se elas gostam, se elas não gostam, o importante é Deus. Olha da mesma maneira, Deus está gostando daquilo que você está fazendo? Está sendo aplaudido no mundo espiritual, da parte de Deus? Então esquece os homens. O ser humano vai sempre falhar conosco, mas o nosso Deus, Ele nunca falha. Amém? Amém. Jesus. Gente, nós vamos encerrar a live? E a palavra? Vamos lá. Vamos lá. Quer jogar uma frase hoje, Ju? Pastora, pode ser você. Vamos lá. A gente está vivendo aqui o quê? Confiar no Senhor, né? A confiança nele. Coloca aí, então, que o Senhor tem o valor na tua vida. A opinião de Deus tem o valor na tua vida. Você não é objeto dos homens, você é objeto, você é instrumento nas mãos de Deus. Amém. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Então coloca aí que, na verdade, você quer agradar a Deus e não aos homens. Coloca da tua maneira, da tua formulazinha, que você quer agradar a Deus, que você não quer agradar aos homens, que você está aqui para servir ao Senhor. Coloca a tua frase de amor aí para Jesus. A minha frase eu vou falar que meu celular acabou a bateria. Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queiras. Usa-me em todo o tempo e eu entrego a minha vida a ti. E quando eu enfraquecer, que o Senhor venha me fortalecer, porque em ti eu confio em todo o tempo. Tu és o Salvador da minha vida e o meu amor eterno. Ai, que lindo. Love you, Jesus. Vai lá, vamos ver se a turma vai escrevendo. Põe aí, Ju, Vamos pra lá, você. digita aí. Tá aqui ligado. Ah, foi. Vamos ver o que a turma vai escrever. Faz a sua declaração. Hoje o tema praticamente está livre, né? A declaração de amor aí. A Sandra Augusto escrevendo. Vocês podem falar. Cedrinha, fala aí a sua Eu declaração vou de falar amor. o que eu escrevi, então, tá, gente? Tá, que ainda não chegou aqui. Então, eu quero somente agradar a Deus, servir de coração o meu Senhor, o meu Redentor, e eu te amo, Jesus. Augusto, Eu tava lembrando assim. põe a cara aqui, Augusto. Tava lembrando do versículo, né? Assim como o amigo encontra doçura no conselho cordial, né? Assim também, como um perfume
a essência é a amizade, e assim também eu vejo a amizade de Deus conosco, né? É aquela coisa doce, suave, perfumada. E Jesus é isso para mim, ele é meu bálsamo, ele é meu cheiro suave, assim, o perfume, a alegria, a doçura, o consolo, o aconchego. Esse é Sônia da Deus. Simones que sobe muito. Jesus, quero ser agradável a ti, tu és o meu tudo. Rodrigo, te amo, Jesus, pois tu és o meu refúgio e contigo nada temerei. Glória a Deus. Vai lá, pessoal, vai escrevendo antes que a gente encerre aqui. Coloca a tua declaração de amor. É bonito, né? A gente sente mover, gostoso. né? Quando eu estou assistindo, que eu vou vendo cada frase, eu falo, ai Senhor, como tu és maravilhoso, como tu és maravilhoso, como tu és maravilhoso. Eu entro em concordância com todas as frases. É muito lindo. É um mover de Deus, né? É A uma gente, presença inexplicável. porque a gente entra no mundo espiritual, porque a palavra tem poder, gente. Verdade. Ah, eu amo Jesus, mas põe aí a palavra de poder. A Ele que me enxergou. É ruim de ler ali, né? Você já viu? A Se clicar em cima, Ele pode que ir. me enxergou. A Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo estás e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, tu és Deus. Dá pra ver. Não dá. Era o É hino isso mesmo. mesmo. Quem sou eu pra quê? Lembrar o teu poder. O teu poder. Mário, pastor Mário, agradeça a Deus que me livrou das mãos do inimigo. A Ele que me enxergou. Vai lá, gente. A Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo estás e nunca me abandonarás. Toda honra, toda glória, tu és Deus. Quem sou eu Pra negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu? Pra negar o teu poder. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Como Deus é bom. Leuda Tamires, Ju. Tudo para a honra e glória do Senhor. Gratidão por cada detalhe e cuidado. E me faz ter cada vez mais entendimento da tua palavra, para levar em qualquer lugar que passar. Te amo, Jesus. Oh, glória. Amém. que lindo. Que lindo. Maria Cristina Basler, a irmã do irmão Rodolfo. Oh, glória. É, que bênção, né? O Rodolfo tá uma bênção, né? Amém, tá mesmo. Tava lá hoje no culto de oração, com as duas netinhas. Isso, eu vi, lindas. Que bênção. É isso aí, gente. Que Deus continue dando forças para cada um de nós. Continue orando por mim, continue orando um pelos outros, se fortalecendo no amor de Deus, na grandeza do Senhor. Como dizia aquele ninho, né, antigo, a luta vem e passa, não desanimes não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, mas a luta vem e passa, não desanimes não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Lembra, Pati? Patrícia Cristina, sou imensamente agradecida a Deus por todo o seu cuidado comigo e por tudo que faz por mim. Amém, Pati, que Deus te recompense sempre. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Vai, pessoal. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Alguém sabe inteiro? É reino contra reino, é nação contra nação, é filho contra pai, é irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não.
Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Ô, glória! Aleluia, Jesus. Que bênção. Que bênção. Já queria fazer o culto agora, de novo. Todo mundo junto. Tá uma coisa gostosa aqui, dá vontade Deus é de bom. viajar fazendo live. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Gente, sabe o que eu tô mais surpresa, assim? Que não era pra gente estar junto. Não era. Verdade. O Senhor é incrível. Gente, como o Senhor é incrível. Essa orou tanto, eu orei tanto, eles oraram tanto que acontece, ó. Valdenir, a Ele dou toda a honra, glória a Jesus Cristo por cuidar de mim, da minha família. Te amo, Jesus. Amém, Jesus. A Marcinha, o Valdenir, a Gabi, são bênção. A Nadima também estava por aí? Tava, passou. Ai, coitada dela, sempre esqueço do nome dela. Passou sim. Nadima, Jaiminho estavam no culto hoje. Que Deus continue abençoando. Amém. Gente, viva o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus. Quando o inimigo for colocar em você negativismo, ele mexe muito com ódio, tá, gente? O diabo, o campo do voodoo não é a galinha na esquina, não. É o ódio. O ódio e a inveja, gente, é pior do que terreiro, tá? Então, não deixa isso invadir teu coração por nada. Sabe? Eu acho que uma pessoa que ela sente inveja, ódio, ela está se autodesvalorizando. Ela está mostrando no mundo espiritual que ela é inferior. E é no mundo espiritual que a gente ganha os créditos e o descrédito também, sei lá como chama. Mas é no mundo espiritual, gente. Então, quando uma pessoa está com inveja, com ódio, com raiva, sabe, magoado, que é a mágoa do ódio mesmo, ela está mostrando que ela é uma pessoa muito pequena. Muito infeliz. A Nadima ali, ó. Apareceu. Leu da Marcinha. Obrigada, Senhor meu Deus, por tua bondade, misericórdia e amor infinito. Te amo, Jesus Cristo. Continua me guiando em teus caminhos e renovando a minha fé, porque tu és perfeito e fiel em todo tempo. Amém, Marcinha. Que Deus abençoe. Gente, eu tô com uma coisinha no coração assim, ó. É muito perigoso que nós, o povo de Deus, a gente é muito simples. E a gente cai muito em ciladas, manipulação. E hoje, mais do que nunca, o ser humano ele está muito manipulador. E manipula famílias, relacionamentos. As pessoas não amam e manipulam. E eu tô assim, horrorizada de ver quantas pessoas manipulando as outras. Esse lugar de domínio na tua vida não é de mulher, não é de marido, não é de filho, não é de pai. Esse lugar de domínio na tua vida é de Deus. Vocês parem de serem dominados por pessoas ambiciosas, pessoas autoritárias, pessoas maliciosas, que elas têm o reino delas aqui na terra. E o seu reino vem de Deus. Então, queridos, muitas vezes a gente está com as bênçãos nas mãos. Eu tinha que falar, gente, porque você está entalado aqui, ó. A gente está com as bênçãos nas mãos, a gente está com a força de Deus sobre a nossa vida, Ele já dando para nós aquilo que nós precisamos, e de repente somos manipulados pela choradeira, por doenças falsas que as pessoas criam, depressão falsa, carinho falso. E enquanto a gente não perde a bênção, esse tipo de gente não sai da vida da gente. Enquanto a gente não perde a bênção, essas pessoas não param de sugar, são como vampiros na vida da gente. Eles tiram, eles sugam a bênção que o Senhor ia te dar numa vida sentimental, numa vida financeira. Não adianta eu ficar lançando aqui, ó, um monte de bênção, de fé para você, e de repente tá lá na tua casa, na tua vida, sei lá onde que é. Tem essas pessoas que têm um espírito de vampiro mesmo, fala na linguagem popular. Elas sugam a tua capacidade, elas sugam a tua bênção, elas sugam os anos de vida que você tem. Ela suga a tua juventude, a tua prosperidade. E depois, queridos, depois que você perdeu tudo que o Senhor está te dando, os anos de vida que não volta, o tempo não volta, essas pessoas simplesmente elas saem da tua vida. Na minha vida como pastora acontece muito. E eu sei que a gente fica sem saída. Muitas coisas a gente não tem saída. Eu falo por mim. Mas as pessoas, elas vêm, vampirizam a vida da gente. Tem gente que acha que dá lá uma oferta
que dá lá uma oferta na igreja, está pagando tudo. Que dá um pedaço de bolo para você, está pagando tudo. Que de repente, num lugar com você, está pagando tudo. Gente, ninguém paga o tempo que a gente perde. E muito menos as bênçãos que um dia o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu sou uma pessoa que já perdi muito, gente. Eu perdi muito que o Senhor colocou nas minhas mãos por causa desse espírito de vampirismo que as pessoas têm. Elas vêm, elas sugam, elas fazem que querem as mesmas coisas que a gente, elas fazem que estão com o mesmo objetivo de vida com a gente, elas fazem que confiam na gente, elas fazem a gente perder horas e horas da nossa vida, como esposa, como esposo, como pai, como pastor, como mãe, como filho. São pessoas dominadoras, dominadas também pelas entidades. E depois que tu tá sem nada, elas vão embora. Depois que você tá sem solução, elas vão embora da tua vida e te deixa. E você fica jogado. São pessoas também que gostam quando você tá doente, quando você não pode buscar o teu remédio, quando você tá caído. Depois que te derrubou, eles vão lá e te dão um chá. Queridos, vamos sair desse espírito manipulador de pessoas que elas só são felizes quando a gente está sem nada. Elas só são felizes quando a gente está prosperando, quando a gente está amando, quando a gente está conquistando, comprando, sendo usado por Deus. Elas estão sempre magoadas. Elas estão sempre procurando feridas. Depois que a gente, sabe, está lá no chão, elas são felizes. Aí elas querem estender as mãos. Olha, queridos, da minha parte, eu quero nunca precisar estender as mãos para você, porque você já vai estar em pé. Amém. Porque pessoas em pé, a gente consegue erguer impérios. Esse negócio da gente, para ser feliz, o outro tem que estar prostrado, o outro tem que estar preso dentro de uma casa, o outro tem que estar numa vida sem solução. Isso não é amor, gente. Isso é uma possessão diabólica. Seja no seu namoro, seja no teu casamento, na vida na igreja, entre amigos, parentes. Aquilo que te coloca como prisioneiro não provém de Deus, porque Deus te fez para ser livre. Amém. Não é o pecado? Então Deus te fez para ser livre. Deus te fez para conquistar o impossível. Deus te fez para pegar promessas. O Senhor não te fez para ficar debaixo de pessoas manipuladoras, sugadoras de bênção. Mas o erro é das pessoas, não, o erro é nosso. O erro não é das pessoas, elas estão lá sob ordem do maligno, da carne, dos interesses pessoais. Elas são elas. E nunca vai faltar uma pessoa dominada pelo diabo na tua vida. Nunca vai faltar uma pessoa invejando a tua vida. Nunca vai faltar alguém tentando te sugar. É você, sou eu. Nós temos que tomar a decisão. Nós temos que dar um basta no espírito manipulador que está nas pessoas. Ah, mas pastora, você não sabe o quanto isso vai me trazer de problema. Queridos, diabo não se agrada. Você pode se humilhar, você pode dar tudo que você tem para uma pessoa endemoniada. Ela nunca vai se agradar daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Enquanto não te vê enterrado, enquanto não te vê fora dos braços do Senhor, enquanto não vê você sem oportunidade de vida, sem ter condições de se locomover, essas pessoas não param. Mas é você que tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que sair desse cárcere. Deus não pode ajudar quem não quer ser ajudado. O Senhor não pode abrir... Não adianta Deus abrir portas se você continua dentro do cárcere. E é você que tem que sair. É você que tem que ter uma atitude de fé. Não me interessa viver 20 anos debaixo de pessoas, gente. 30 anos a mais debaixo de pessoas manipuladoras. É melhor viver 1 ano de liberdade do que 20 debaixo de manipulação. Então, queridos, hoje toma essa decisão na tua vida. De nem manipular os outros e nem de ser manipulado. Porque se você é manipulado por pessoas, Deus não pode agir na tua vida. Se você é manipulado por atitudes humanas malignas, pessoas possessivas, obcecadas, você não pode ver coisas novas na tua vida. Você não vai conhecer amigos novos, você não vai ter amizades novas. Você não vai escutar a voz de Deus. Você vai viver 24 horas em função dessa legião que te prende. E essa legião vem em forma de amigos, vem em forma de homem, vem em forma de mulher. Infelizmente, alguns geram pessoas assim. Mas eu vou te falar uma coisa. A atitude no teu coração hoje pode mudar a tua história. E se você for livre, eu serei livre com você. Se você estiver em pé, eu vou ter mais uma pessoa em pé ao meu lado. Se você estiver forte, eu vou ter mais uma pessoa forte do meu lado. Me interessa ver você livre, ver você forte, ver você abençoado, capacitado em Deus com autoridade. Eu vou usar uma frase muito antiga que nós usávamos antigamente no meio do Evangelho. Para de ser cauda e começa a ser cabeça. Para de se rastejar atrás de pessoas que são dominadas pelo diabo. Queridos, me assombra quando eu abro uma publicação de pessoas que conhecem a palavra
e achar que uma pessoa que mata o marido, coloca no dentro de uma mala, picadinho, essa pessoa é vítima. Olha o grau de manipulação que nós estamos vivendo dentro das nossas mentes. Que aquilo que faz o mal é vítima. Pode ser vítima do diabo, seja o que for. Mas, queridos, a vida daquela pessoa que estava dentro de uma mala picada não volta mais. A vida de pais assassinados não volta mais. A vida de mulheres que passam por feminicídio não volta mais. E a tua vida que está passando por homicídio de alma, de conquistas, também não volta mais. Então hoje coloca no teu coração que o Senhor é o único que pode manipular a tua vida. Se você for escravo, eu estarei escrava junto, mas se você for livre, nós seremos livres juntos. Então, pela nossa liberdade, tenha atitude, tenha força, tenha capacidade em Deus, em no nome de Jesus. Gente, acho que agora eu falei demais. Oh, glória, Pelo bênção! amor de Deus. Que bênção! Completou. Glória a Deus! Que lindo. É isso aí, gente. Foi completo, estamos abastecidos, como Deus é lindo. Como o Espírito Santo flui. Que fechamento, pastora. Ai, que que bom, palavra Juju. poderosa. Era tudo que a gente precisava. Eu precisava, eu acredito que muitos também precisavam. Que palavra. Às vezes a gente precisa dar uma sacudida. Às vezes dá uma sacudida para acordar, gente. Vamos acordar e vamos avançar. E vamos vencer, em nome de Jesus. Obrigada, gente, por estar aqui juntinho. Vocês Foi querem maravilhoso. despedir? Maravilhoso, pastor. Amém. Glória a Deus. Só bênção. Só bem. Só bênção. Obrigada, pessoal. E hoje é quarta, se Deus permitir, na sexta estaremos juntos. E você pode ter uma surpresa, né? De repente é você que vai estar junto comigo, Amém. mas alguém eu sei que vai estar junto comigo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo. Tchau, gente. Sejam abençoados. E Segunda continuem na classe. semana firme. Ah, sejam todos abençoados. Vai, gente. Paz. Paz a todos.